Bem-vindos de volta ao Onironautas, navegando pelo universo dos sonhos. No episódio anterior, abrimos o portal do inconsciente e exploramos como Freud e Jung revolucionaram nossa compreensão dos sonhos através da psicanálise. Hoje, nossa jornada nos leva mais fundo, não apenas na mente, mas no próprio cérebro adormecido. Vamos desvendar a arquitetura do sono e descobrir o que realmente acontece quando fechamos os olhos e partimos para essa jornada noturna. Pense por um momento. Passamos aproximadamente 1/3 de nossas vidas dormindo. Para uma pessoa que viva 75 anos, isso representa 25 anos inteiros em estado de sono, 1/4 de século de existência em um estado alterado de consciência. E ainda assim, para muitos de nós, esse tempo permanece como um território desconhecido, uma terra de ninguém entre o ser e o não ser. O que exatamente está acontecendo durante essas horas aparentemente perdidas? Por que a evolução preservou esse comportamento aparentemente vulnerável quando ficamos inconscientes e indefesos? E como essa complexa arquitetura neural dá origem às extraordinárias experiências que chamamos de sonhos? Para responder a essas perguntas, precisamos primeiro compreender que o sono não é um estado único e homogêneo, mas sim uma intrincada dança de diferentes estágios, cada um com sua própria assinatura cerebral e função biológica. Vamos mergulhar na arquitetura do sono. Quando você começa a adormecer, seu cérebro não simplesmente desliga. Ele inicia uma jornada cíclica através de diferentes estágios de atividade. Cientistas dividem o sono em 2 categorias principais: sono REM Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, e sono não REM, este último subdividido em 3 estágios. O estágio 1 do sono não REM é aquela fase de transição entre a vigília e o sono profundo. Você já experimentou aquela sensação de estar caindo ou de ouvir um barulho alto justo quando estava prestes a adormecer? Essas são as chamadas contrações hipnagógicas, espasmos musculares que frequentemente ocorrem neste limiar entre mundos. Neste estágio, as ondas cerebrais começam a desacelerar, passando do padrão beta da vigília para o padrão alfa e, eventualmente, teta. É um sono leve, do qual você pode ser facilmente despertado. Sua respiração se torna mais regular, seus músculos relaxam e você começa a perder a consciência do ambiente ao seu redor. Este estágio dura apenas alguns minutos antes de você afundar mais profundamente no abraço de Morfeu. No estágio 2 do sono não REM, que constitui cerca de 50% do tempo total de sono de um adulto, sua temperatura corporal cai, os batimentos cardíacos desaceleram e você se torna menos responsivo a estímulos externos. Aqui, o eletroencefalograma revela padrões fascinantes, os chamados fusos do sono e complexos K, breves explosões de atividade cerebral que parecem desempenhar um papel crucial na consolidação da memória e na proteção do sono contra perturbações. Imagine esses fusos como pequenos guardiões neurais, criando uma espécie de barreira que impede que estímulos externos interrompam seu descanso, enquanto simultaneamente facilitam a transferência de informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. É como se seu cérebro estivesse arquivando cuidadosamente as experiências do dia, decidindo o que preservar e o que descartar. O estágio 3 do sono não REM, anteriormente dividido em estágios 3 e 4, constituem o que chamamos de sono de ondas lentas ou sono profundo. Aqui, o eletroencefalograma mostra as poderosas ondas delta, lentas, amplas e sincronizadas. Este é o sono mais restaurador,
quando o corpo libera hormônio do crescimento para reparar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e consolidar ainda mais as memórias. É durante este estágio que ocorre a verdadeira restauração física. Se você já experimentou ser acordado deste estágio, provavelmente se sentiu desorientado, confuso, como se sua consciência estivesse lutando para emergir das profundezas. É também nesse estágio que ocorrem fenômenos como o sonambulismo e os terrores noturnos, estados híbridos onde partes do cérebro estão despertas enquanto outras permanecem profundamente adormecidas. E então, aproximadamente 90 minutos após adormecer, algo extraordinário acontece. Seu corpo entra em uma paralisia quase completa, uma atonia muscular que impede você de atuar seus sonhos, enquanto seus olhos começam a se mover rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se estivessem assistindo a um filme invisível. Seu cérebro, surpreendentemente, apresenta padrões de atividade quase indistinguíveis do estado de vigília. Bem-vindos ao sono REM, o palco principal onde se desenrolam nossos sonhos mais vívidos e narrativos. Durante o sono REM, áreas do cérebro associadas à emoção, memória e processamento sensorial tornam-se intensamente ativas, enquanto o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico e racional, reduz significativamente sua atividade. É como se o diretor lógico do filme de sua mente tirasse uma folga, deixando o departamento criativo livre para experimentar sem as amarras da razão. O resultado é essa experiência extraordinária que chamamos de sonho. Narrativas muitas vezes bizarras e surreais, mas emocionalmente intensas e sensorialmente ricas. No sono REM, você pode voar sobre montanhas, conversar com entes queridos falecidos ou enfrentar seus medos mais profundos. Tudo com uma sensação de realidade que só percebemos como ilusória após o despertar. Ao longo de uma noite típica de 8 horas de sono, você atravessará aproximadamente 4 a 5 ciclos completos, cada um durando cerca de 90 a 110 minutos. Nos primeiros ciclos da noite, o sono de ondas lentas predomina, enquanto os períodos de sono REM são relativamente curtos. À medida que a noite avança, essa proporção se inverte, os estágios de sono profundo se tornam mais curtos e os períodos REM se estendem, podendo durar até 1 hora nas últimas horas antes do despertar. É por isso que frequentemente lembramos mais dos sonhos que tivemos nas primeiras horas da manhã, pois eles ocorrem durante esses longos períodos de sono REM, mais próximos do despertar, quando a barreira entre o sonho e a consciência se torna mais permeável. Fascinantemente, esse padrão não é exclusivo dos humanos. Praticamente todos os mamíferos e aves estudados até hoje apresentam ciclos de sono REM e não REM, sugerindo que essa arquitetura evoluiu há pelo menos 300 milhões de anos. Até mesmo os cefalópodes, como polvos e lulas, parecem experimentar estados análogos ao sono REM, apesar de seu sistema nervoso ter evoluído de forma completamente independente do nosso. Esta universalidade sugere que o sono, em suas diferentes fases, desempenha funções biológicas fundamentais que vão muito além do simples descanso físico. Mas quais seriam essas funções? Por décadas, cientistas debateram o propósito biológico dos sonhos. Seriam eles apenas subprodutos aleatórios da atividade cerebral durante o sono REM, sem função específica, ou desempenhariam papéis cruciais para nossa sobrevivência e bem-estar psicológico? Pesquisas recentes têm revelado funções surpreendentemente importantes para os sonhos. A hipótese da simulação de ameaças,
proposta pelo pesquisador finlandês Antti Revonsuo, sugere que os sonhos, especialmente aqueles com conteúdo ameaçador, funcionam como simulações virtuais que nos preparam para enfrentar perigos no mundo real. Pense nisso como um simulador de voo para a sobrevivência. Ao ensaiar cenários de perigo durante o sono, seu cérebro estaria aprimorando estratégias de enfrentamento sem os riscos associados a situações reais de ameaça. Isso explicaria por que sonhos com perseguições, quedas e outras situações perigosas são tão comuns em todas as culturas. Outros pesquisadores destacam o papel dos sonhos na resolução criativa de problemas. O químico Agus Kekulé atribuiu sua descoberta da estrutura do benzeno a um sonho com uma serpente mordendo a própria cauda. O inventor Elias Hall concebeu o mecanismo da máquina de costura após sonhar com lanças perfuradas. Esses não são casos isolados. Estudos controlados demonstram que o sono REM melhora significativamente nossa capacidade de encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. A teoria da consolidação da memória sugere que os sonhos refletem o processo pelo qual nosso cérebro integra novas informações às redes de conhecimento existentes. Durante o sono REM, conexões sinápticas são fortalecidas ou enfraquecidas. Memórias são reorganizadas e informações importantes são transferidas do hipocampo para o neocórtex para armazenamento de longo prazo. É como se seu cérebro fosse um bibliotecário noturno, organizando meticulosamente os livros de experiências acumulados durante o dia, decidindo quais merecem um lugar permanente nas estantes da memória e quais podem ser descartados. Finalmente, os sonhos parecem desempenhar um papel crucial no processamento emocional. Durante o sono REM, a amígdala, centro das emoções no cérebro, torna-se intensamente ativa, enquanto os níveis do neurotransmissor noradrenalina, associado ao estresse, caem drasticamente. Esta combinação única cria um ambiente neural, onde experiências emocionalmente carregadas podem ser processadas em um estado seguro, sem a resposta de estresse que acompanharia essas memórias na vigília. Compreender a arquitetura do sono nos ajuda a apreciar a complexidade desse estado que muitas vezes tomamos como garantido. Longe de ser um período de inatividade, o sono é um tempo de intensa atividade cerebral, crucial para a nossa saúde física, equilíbrio emocional e capacidade cognitiva. Na próxima vez que você fechar os olhos para dormir, lembre-se, você não está simplesmente desligando. Está embarcando em uma jornada fascinante através dos diferentes estágios do sono, cada um com seu propósito específico na grande sinfonia da consciência humana. Enquanto dormimos, o cérebro trabalha, mas talvez ele esteja apenas nos lembrando de quem realmente somos, quando o mundo silencia e os véus se abrem. No próximo episódio, expandiremos ainda mais nossos horizontes, explorando as intrigantes conexões entre o mundo dos sonhos e as teorias da física quântica. Existiriam realidades paralelas onde nossos sonhos acontecem? A consciência transcende as limitações do espaço-tempo. Durante o sono, prepare-se para uma viagem aos limites do conhecimento científico. Eu sou seu guia nesta jornada pelos reinos oníricos, e este foi Arquitetura do Sono. O que acontece quando fechamos os olhos? O segundo episódio de Onironautas, navegando pelo universo dos sonhos. Obrigado por estar junto conosco nessa jornada. Até nosso próximo encontro. Bons sonhos.